Certo. Boa noite a todos. Novamente, eu estou de volta com vocês agora para compartilhar um pouco do conhecimento, né, da história do Maranhão. Agora, como o Jonathan falou, eu já me encontro numa condição diferente, né? Agora eu sou segundo tenente da polícia. Ganhando 20 E mil. aí, que nada. E aí eu tô aqui falando com vocês direto de Balsas, Maranhão, do sul do Maranhão. E aí tô aqui na minha sala. Inclusive, vou trazer boas notícias para vocês. Hoje eu tive quase certeza que em breve eu vou ser o próximo comandante da cidade de Riachão, né? Quer dizer, com 25 anos de idade, possivelmente eu serei o próximo comandante de uma cidade importantíssima do Maranhão, né? Que é uma cidade turística, uma cidade muito imponente. E aí eu fico pensando assim, né? Em um jeito de motivar vocês. Para motivar vocês, eu vou contar rapidamente um pouco da minha história. Assim, quando eu estava estudando para o concurso, eu não tinha dimensão que isso iria dar certo, né? Não sabia que eu ia chegar onde eu tô chegando. E tem dia que eu durmo, eu acordo, eu nem acredito, assim, sinceramente. Porque, como eu já disse em várias aulas presenciais, nos cursos pelos quais eu passei, a maior parte dos meus amigos de infância estão presos ou mortos, entendeu? Então eu não tinha nenhuma expectativa, tal qual a realidade atual se apresenta, né? E aí, diante disso, eu vindo de uma realidade periférica, eu não imaginei que iria lograr êxito nessas coisas. Pelo contrário, eu nem sabia que existia universidade, eu não sabia que existia concurso. E aí isso tudo foi uma coisa que gradualmente eu fui descobrindo. E por ser muito focado, né, deu certo. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que vocês não percam o foco das coisas que realmente importam. Por exemplo, um exemplo esdrúxulo, mas eu acho que ele é conveniente. Muitos amigos me questionam uma característica minha, que é a seguinte: eu não assisto televisão. Raramente eu assisto uma série, um filme. Alguns eu assisto por serem documentários, né, do ponto de vista histórico e tudo mais. E pornô. Mas, pode ser também, eu não vou negar, tal como vocês. Mas, veja bem, a reflexão que eu trago para vocês, né? Quando eu comecei a estudar para concurso, eu me desliguei do mundo, né? E aí nunca mais eu voltei ao normal nesse sentido. Quer dizer, eu nunca mais liguei a televisão, eu nunca mais perdi uma hora da minha vida assistindo uma série. Eu não consigo, cara, eu não consigo. Por isso, quando alguém fala para mim sobre série, filme, Marvel, DC, eu simplesmente não sei do que a pessoa tá falando. Entendeu? E aí, isso foi uma das consequências, né, dessa dedicação extrema. Quer dizer, uma parte do mundo que talvez vocês conheçam, para mim não existe, né? Mas a reflexão que eu trago para vocês, né, não precisam ser extremistas, mas é que vocês precisam ser focados, né, naquilo que vocês querem. E aí, por várias noites, assim, vários dias, eu acordava às 7 da manhã, tomava café, começava a estudar, né? Ia até 12 horas, parava, almoçava, e aí depois descansava uma horinha, voltava a estudar de novo, e aí só ia até de noite, até rachar, entendeu? Até eu dizer, pô, já chega, eu não aguento mais. E aí, isso, eu fazia esse esforço, né, diariamente, durante 2 anos, sem imaginar que iria, de fato, dar certo, né? E no dia que deu certo, eu tinha plena convicção de que daria certo. Quando eu saí da prova da UEMA, em 2000 e foi o quê? 2010, 2018. Foi em, não, foi em 2019. Foi de 2019 para 2020. 2020 foi o ano que eu entrei no CFO, né? O ano da pandemia, inclusive. E aí, quando eu saí da prova da primeira etapa, que na época eram duas etapas, né? Uma era objetiva e a outra era subjetiva. Quando eu saí da primeira etapa, eu falei para todo mundo, rapaz, eu tenho certeza, eu passei, entendeu? E outros amigos meus também expressaram a mesma convicção, não, esse ano eu passei. Aí, resultado, um dos meus amigos de IFMA da época, né, foi o primeiro colocado, que foi o João Pantoja, né, João Edson Pantoja, que inclusive é professor também do curso, eu não sei se atualmente ele está dando aula para vocês, mas ele foi o primeiro colocado da turma. Aí, salvo engano, o 02 foi o Romeu, que também era amigo meu de IFMA, e eu fui aprovado em umas posições, eu acho que eu fui na posição 40, entendeu?
bem arrastadinho, mas fui, certo? E aí, depois disso, minha vida mudou drasticamente. E aí eu sei que é isso que vocês estão buscando, né? Essa mudança de vida drástica, assim, de que vocês vão olhar e falar, rapaz, eu tô tão contente que eu não tenho hora que eu nem acredito. Parece que eu tô vivendo um sonho, viu? E, enfim, apesar dos percalços, né, das pedras do caminho que a gente tem que enfrentar, que são naturais, né, da vida do ser humano. Pois bem, vou deixar agora a questão pessoal de lado e vou dar início ao conteúdo de fato que vocês estão buscando, que é o conteúdo de história do Maranhão. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa falar sobre um contexto prévio, né, o que a gente chama no direito de propedêutica, que é o conhecimento geral ali, inicial, né, da coisa toda. Qual é o contexto de descoberta do estado que hoje a gente chama de Maranhão? Vejam bem, houve uma época no mundo que nós estávamos saindo da Idade Média, do feudalismo, e nós iniciamos uma fase diferente na história humana, que foi a Idade Moderna. Com a Idade Moderna, vieram as grandes navegações, veio uma nova fase econômica que nós chamamos de capitalismo. E aí a primeira fase do capitalismo é uma fase que nós descrevemos ela como mercantilismo, que é o quê? É o livre mercado, é o mercado sendo regulado por pessoas individuais, por uma nova classe que havia surgido no final da Idade Média, que é a classe burguesa, que inicialmente era uma simples classe artesã. E aí era uma classe artesã, uma classe de comerciantes, que começou a enriquecer demais. E aí, para dar mais vazão aos seus negócios, começaram a tomar novos rumos. Um deles foi as grandes navegações, que levaram, né, à descoberta de um novo continente, que foi a América, certo? Vejam bem, quando vocês falam de mercantilismo, quando vocês falarem de mercantilismo, inevitavelmente haverá que se citar as grandes navegações, porque as grandes navegações é uma consequência do mercantilismo, assim como o mercantilismo, né, é uma consequência também das grandes navegações. É uma coisa assim que está interrelacionada. O cara navega o mar atravessando o Oceano Atlântico para traficar ser humano, para traficar africanos do continente africano, né? No Novo Mundo, não é à toa. Quer dizer, as grandes navegações têm a ver com essa nova fase do capitalismo, que é uma fase econômica totalmente diferente do que foi vivido no feudalismo. E aí, vejam só, nesse momento da história, vai se formar os estados nacionais. O que isso significa, professor? Veja bem, durante o feudalismo não existia a noção de país. Ou seja, os feudos eram regulados pelo senhor feudal, que tinha vários servos, né? E aí havia aquele vínculo, né, de sucerania e vassalagem. Pois bem, o que que acontece? No final na Idade Média, no final, acontece o exaurimento dessa estrutura. E aí vai surgir as monarquias absolutistas. O que que seria uma monarquia absolutista? É um rei que vai dominar vários antigos feudos que vão se converter em um território que pertence a um único dono, que é o monarca absolutista. E esse monarca absolutista vai governar sobre todo aquele território. E aí emerge a noção de país ou Estado Nacional, certo? Aí, vejam bem, isso tudo está ligado também com a emergência das classes burguesas, que é a classe que eu falei para vocês, de comerciante, de artesão. Por quê? Para vocês terem noção, em Portugal, onde houve a ascensão bem rápida dessa burguesia, e foi o primeiro país a se lançar no mar, e também foi o primeiro país a se formar enquanto país, né? O que que acontece? A burguesia teve um papel fundamental. Aí você vai me perguntar, como assim, professor? Por que teve um papel fundamental? É simples, porque a burguesia entendia o seguinte: bom, no feudalismo existem vários feudos, existem várias moedas, existem vários tributos diferentes para cada feudo, né? Cada feudo é regulado pela cabeça do seu senhor. Então, para o burguês que queria comercializar, era extremamente oneroso ter que negociar em um feudo com uma tributação, em outro feudo com outra tributação, outra moeda, outras medidas. E aí, na cabeça do burguês, a centralização político-administrativa que gerou as monarquias, ou seja, o poder concentrado na mão de uma única pessoa, era extremamente agradável e positiva. Por quê?
ele teria que pagar imposto a uma única fonte agora, que era o rei, certo? Quer dizer, a formação do Estado moderno, ela tem a ver com o interesse dessa classe burguesa. Não é à toa que quando Marx escreve o Manifesto do Partido Comunista, ele descreve uma frase histórica, que é a seguinte: o Estado moderno é um comitê para gerir os negócios da burguesia. Aí alguém vai ouvir essa frase e talvez não vai entender. Mas gravem o que eu estou falando para vocês. O Estado moderno é um comitê para gerir os negócios da burguesia. Veja bem, qual é a explicação? Vamos utilizar aqui, como exemplo, a Revolução de Avis. A Revolução de Avis em Portugal é o que vai levar à formação do Estado monárquico português, que foi o primeiro país da Europa, certo? O primeiro país a se formar. Como é que ele se formou? Havia um rei que estava disputando com outras famílias reais, né, donos de feudos. E aí ele teve que empreender uma guerra. O nome desse rei era Dom João I, mestre de Avis. Dom João I, mestre de Avis, recebeu dinheiro e gente para entrar no exército dele. Quem financiou? A burguesia. Financiou esse rei para ele ascender, governar sobre esse território, mas antes ele empreendeu a guerra para justamente centralizar, tirar o poder da mão dos senhores feudais, acabar com a estrutura dos feudos e formar um país só que estaria, no caso, na mão dele, né? Mas como é que isso aconteceu? Com o dinheiro da burguesia. Aí, por que que a burguesia fez isso, professor? Por que que a burguesia botou um rei no poder? Simples, é porque agora o rei protegeria os negócios dos burgueses, os burgueses devolveriam o favor pagando impostos e pagando esse imposto feliz da vida. Por quê? Porque agora era só uma única fonte, que era o rei. E nesse momento da história aqui, por mais que seja uma frase anacrônica, né? Quer dizer, a Revolução de Avis, salvo engano, é no século XIV. Mas quando a gente estuda ali a França, aquele período absolutista. Obrigado, obrigado. Pois bem, quando a gente estuda o absolutismo francês, a gente vê aquela frase de um monarca que ele diz assim: L'État c'est moi, quer dizer, o Estado sou eu. Eu esqueci quem foi que disse isso, foi o rei. Alguém me lembra aí o nome desse rei? São tantos reis. É Luís XIII. Me confirmem aí se é Luís XIII. Aí ele vai dizer isso. Quer dizer, o Estado sou eu. Logo, é como se fosse, em vez de haver, porque no feudalismo havia vários senhores feudais, né? Na Idade Moderna, é como se houvesse um único senhor feudal, que a gente vai chamá-lo agora de quê? De monarca absolutista, de rei, entendeu? E aí esse rei, ele vai estar ali dentro da nobreza, vai estar dialogando diretamente com a burguesia, que vai estar bancando os privilégios da nobreza, né? Com dinheiro, com o mercado, com o capitalismo, né? E aí os negócios da burguesia começaram a ser protegidos pela nobreza. Pois é, Luís XIV. Obrigado. Aí, vejam só. Aí você vai perguntar, professor, mas os burgueses não gostam de pagar imposto? Óbvio que nada é de graça, certo? No final da Idade Moderna, o jogo vai virar. Quem estuda a Revolução Francesa e a queda da Bastilha em 1789 se dá conta do seguinte: a Idade Moderna começa de um jeito, a burguesia apoia o rei subir ao trono para o rei garantir os negócios mercantilistas dos burgueses, mas vai ter uma trajetória árdua que vai levar a burguesia a falar assim: não, já deu, eu não aguento mais ser governado por um rei, agora a gente vai fundar um Estado liberal. O que é um Estado liberal? Rapaz, o Estado liberal é o seguinte: a gente acaba com a monarquia, funda uma república, certo? Que é uma outra forma de Estado, e aí vai haver novas nuances, vai haver eleições e tal, aquela coisa. Quer dizer, vai mudar a forma como o poder político é conduzido, certo? E isso é perfeitamente exemplificado na Revolução Francesa, quando você vê que as burguesias decidem simplesmente decapitar todos os nobres da França, certo? Quer dizer, eles quiseram acabar com a monarquia do jeito mais violento possível. Depois pesquisem Robespierre, pesquisem a fase do terror na França, certo? É interessante. Isso vai fazer vocês entenderem que a Idade Moderna começa de um jeito, a burguesia tinha uma ideia, essa ideia funcionou. No final da Idade Moderna, eles não aguentavam mais pagar imposto, bancar os privilégios dos nobres. E isso justamente por conta de um período de crise, de grande fome na França, em que os nobres estavam ali vivendo abastadamente, né? Enquanto as classes mais pobres estavam morrendo de fome, de fato.
E aí, basicamente, o jogo vai virar, a burguesia vai dar um golpe, né, na nobreza e vai tomar o poder para si, certo? Durante esse momento aqui, ó, de fundação do Estado Nacional, da noção de país e tudo mais, vai acontecer a superação do feudalismo, como eu falei para vocês. O feudalismo é uma questão descentralizada, né? Cada feudo tem suas regras. O que acontece com a formação do Estado Nacional? Vai haver a centralização do poder político na mão de uma só pessoa, que é o rei, certo? Que faz parte de uma classe específica, que é a nobreza. Se vocês forem pesquisar mais a fundo, vocês verão teorias da época, desse início da Idade Moderna, que justificam o poder dos reis através de uma explicação religiosa, mística, né? Não, o rei, ele é rei porque Deus designou, certo? Não é incomum você ir em eventos da polícia em que as pessoas vão citar um texto bíblico, e isso especificamente aqueles caras da Igreja Universal, né? Eles costumam estar bem presentes nos eventos da polícia, e comumente eles recitam um texto que é o seguinte: toda autoridade é designada, é confirmada por Deus. Isso aí é uma teoria, cara, que justificou por anos as monarquias absolutistas na Europa. Quer dizer, aquela história de que o rei tinha sangue azul, que ele tinha sido predeterminado, que ele era uma expressão de Deus na Terra, entendeu? E assim ele era tratado, certo? Só que aí no final da Idade Moderna, o jogo vai virar. E aí os burgueses vão simplesmente decapitar todos os nobres da França para acabar com esse regime, né? Que a gente vai chamar de Antigo Regime, ou Ancien Regime. Aí vamos lá. Durante esse período aqui de mercantilismo, né, a gente tem algumas características. Ó, a ideologia metalista, a busca por especiarias, produtos tropicais, mercados, terra e poder. Não é bem o feudalismo que permaneceu, são características feudais. Se você for analisar, esse comentário é interessante, porque ele faz a gente perceber que a história não é uma coisa assim homogênea. Tipo, tu diz assim, ah, Portugal foi o primeiro país que se formou e superou o feudalismo. Beleza. Mas, quando a gente analisa a Rússia, antes de 1917, 1912, 1910, 1905, a Rússia no século XX, no início do século XX, ainda era um país feudal. Você está entendendo? Ou seja, era um país que tinha características feudais. Era um país que ainda não tinha superado o antigo regime. E aí, no caso lá, o monarca absolutista era chamado como? Czar, certo? E aí vem a Revolução Bolchevique, em 1917, vai acabar com o monarca, e aí vai surgir aquela revolução socialista que aconteceu ali, né, no leste europeu, certo? Aí, ó, sobre essa ideologia metalista, do que se trata, professor? A ideologia metalista é o quê? É a busca por metais preciosos. Essa busca por metais preciosos estava intrinsecamente ligada às grandes navegações, certo? O cara vai atravessar o continente, não é à toa. Ele vai atravessar o mar, não é à toa, correndo o risco de morrer. E naquela época o pessoal acreditava que existiam monstros no mar e tal, baseado na Bíblia, inclusive. O que que acontece? Essa ideologia metalista é o que levava o cara a se arriscar mesmo. Ele, rapaz, eu posso morrer? Posso, mas se der certo, eu vou ficar rico. Era essa que era a ideologia. Se vocês forem ler um célebre texto aí do Fernando Pessoa, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: navegar é preciso. Aí ele expressa outras coisas do tipo, mesmo que eu corra o risco de morrer, eu vou navegar, entendeu? É mais ou menos essa a aura do texto dele. Depois pesquisem esse texto, navegar é preciso. Aí, ó, especiarias. Veja bem, a gente precisa fazer uma distinção interessante aqui. A especiaria é um produto oriental. Aí, quando eu boto aqui do lado produtos tropicais, eu estou fazendo referência, sabe o quê? São as drogas do sertão, que são produtos que nós encontramos aqui na região amazônica, como o guaraná, como a puxurilha, como a canela, entendeu? Como o cravinho. Quer dizer, especiaria é diferente de droga do sertão. Muito embora vários alunos cometam esse equívoco de achar que são a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, teria o mesmo nome. Pensem nisso, né? No direito, muitas coisas são parecidas, mas são diferentes, certo? Aí vamos para frente. Aqui tem sobre a escola de Sagres, né? A escola de Sagres foi uma escola de navegantes, uma escola de marinheiros ali em Portugal, que ajudou
no desenvolvimento, né, de tecnologias náuticas. Aí veja bem, você vai me perguntar assim, professor, foi essa escola de Sagres que inaugurou a Marinha Portuguesa? Não, cara, claro que não. Muito antes das grandes navegações, Portugal é um país de frente para o mar, está ali numa península. Logo, você deve entender o seguinte: bom, se eu estou de frente para o mar, óbvio que eu vou explorar o mar como recurso, né? Logo, em Portugal havia uma cultura pesqueira muito grande, só que era uma pesca artesanal. O cara navegava naqueles barquinhos, pá, aquela coisa, pescava os peixes e tudo. Só que ali, ó, eram pequenas navegações. O cara não atravessava um continente. Com a formação da escola de Sagres, os caras vão pegar as tecnologias náuticas, que inclusive em grande parte foram trazidas por árabes para a Europa, né? Vão pegar essas tecnologias, vão aperfeiçoar, vão estudar a cartografia, uso do astrolábio, e por aí vai. Bússola, tudo isso aí são coisas que os árabes trouxeram para a Europa, certo? Inclusive depois vão ser expulsos de Portugal. Depois que eles já trouxeram nessa contribuição para a sociedade portuguesa, eles foram expulsos. E aí a Escola de Sagres vai pegar todo esse conhecimento, vai aperfeiçoar e vai aplicar. E aí, a partir dessa Escola de Sagres, que as grandes navegações vão funcionar muito bem, certo? Portugal foi pioneiro na exploração, tal, 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 tal. Só na exploração. Peraí, deixa eu ler essa mensagem aqui de novo. Um instante. Deixa eu verificar. Cadê? Portugal foi pioneiro na exploração marítima no geral, ou só na exploração marítima rumo às Américas? Não, veja bem. Ó, o que que acontece? Portugal é o primeiro país a se lançar, quer dizer, é o primeiro país a se formar, mas Portugal e Espanha são os primeiros a se lançar no mar. Primeiro, porque eles já tinham tecnologias náuticas por conta dos árabes, certo? Mas o que que acontece? Portugal, ela tem uma característica mais interessante ainda, porque assim, ela vai chegar primeiro no Brasil, enquanto, não, última forma, a Espanha. A Espanha é a primeira a chegar no Brasil. Se vocês forem pesquisar agora, pesquisem Vicente Pizon, foi um navegante espanhol. Só que há um problema. Como a noção de país era uma coisa incipiente, Portugal e Espanha por diversas vezes se confundia, certo? Quer dizer, ali havia dois reinos muito próximos, certo? De culturas muito parecidas, culturas cristãs. E aí, os navegantes portugueses e espanhóis são os primeiros a se lançarem no mar. E aquela história de que foram os portugueses que descobriram o Brasil, não foi bem assim. Na verdade, navegantes espanhóis passaram pelo território brasileiro muito antes. Só que o que que acontece? Foram os portugueses que colonizaram, né? Foram os portugueses que dominaram. Inclusive, a gente tem relato de franceses passando no litoral brasileiro, holandeses e tudo mais, certo? Mas quem vai dominar o território do Brasil será Portugal, muito embora tenha havido posteriormente algumas invasões, né? Invasões francesas, holandesas. Inclusive, a gente vai discutir isso aqui na história do Maranhão, certo? Vamos para frente aqui, senão a gente vai demorar demais. Ó, as consequências da Revolução de Avis, que é aquela revolução que colocou o rei no poder, fez Portugal se tornar um país independente, né? É o início da dinastia de Dom João I. Ela vai ter o apoio da burguesia comercial, né? Porque a burguesia forneceu os recursos financeiros para a manutenção do exército. E aí, depois disso, os demais reis dessa dinastia aqui do Dom João I, mestre de Avis, todos os reis vão dar o quê? Amplo apoio às atividades de expansão comercial. E aí a nobreza vai apoiar esse processo porque ela se via beneficiada com o quê? Com a aquisição de novas terras. Quer dizer, se acabou o feudalismo, as terras todas agora vão pertencer a quem? Ao monarca absolutista. Vocês estão entendendo? É daí que vem a noção de país, cara. Quer dizer, o cara tomou tudo para si e dividiu entre os dele, certo? Que é a nobreza. E aí o Estado vai se tornar centralizado, os nobres vão ficar satisfeitos e a burguesia vai apoiar, e aí Portugal vai iniciar sua expansão dos seus territórios por mar, até chegar na América, certo? E aí, ó, descobrindo a América, o que que vai acontecer? Vai haver um tratado para dividir qual região pertenceria a Portugal e qual região pertenceria à Espanha. Isso foi muito polêmico na Europa, no ano de 1494, porque os demais países, observando essa postura, e que inclusive foi ratificada pela Igreja Católica, se vocês forem pesquisar agora,
salvo engano, antes do Tratado de Tordesilhas, houve uma bula papal, que foi a bula intercoetera, repartindo a terra. Só que os limites dessa bula papal, que foi celebrada pela Igreja para repartir o Novo Mundo entre Portugal e Espanha, ela era ilusória, porque os limites dela estavam traçados de forma errada, né? E aí o Tratado de Tordesilhas que vai atualizar isso. E posteriormente, depois eu vou falar para vocês de outros tratados, né? Por exemplo, o Tratado de Madrid, que vai atualizar o Brasil e vai torná-lo mais parecido com os seus domínios atuais, né? Uma parte do Brasil pertencia à Espanha. E aí, no Tratado de Madrid, essa parte espanhola aqui, ó, que vocês estão vendo no mapa, vai ser integrada ao território brasileiro, certo? Aí vamos lá, o que é o Tratado de Tordesilhas? É um acordo entre Portugal e Espanha, simples. O que ele vai fazer? Vai definir os limites da exploração entre Portugal e Espanha. Apenas isso, coisa simples. Qual é o objetivo desse tratado? Pacificar a disputa econômica por terra, poder, mercado entre Portugal e Espanha. E estabelecer um limite entre os dois reinos, certo? Agora a gente entra aqui numa figura que está mostrando para vocês, sabe o quê? Alguém sabe dizer aqui do que se trata essa figura? Não tem a ver mais com Tordesilhas. Não apenas com Tordesilhas. Alguém sabe dizer? Capitanias. As capitanias hereditárias. Alguém há de perguntar, professor, por que diabo criaram esse negócio? O que se trata esse negócio de capitania hereditária? Vamos lá. A resposta é o seguinte. Portugal é um país litorâneo, é uma península ali, é um país que é peninsular. Ao lado de Portugal tem umas ilhas que a gente chama de... A reunião de ilhas a gente chama de arquipélago, né? Lá próximo existem várias ilhas. Uma delas é a Ilha da Madeira, de onde vem, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. E aí, vejam bem, nessas ilhas imperava um sistema de capitanias hereditárias que funcionava muito bem. Por quê? Primeiro de tudo, né, são ilhas pequenas, com poucos habitantes. Então, é muito fácil uma família gerir a ilha. Por isso, essas ilhas funcionavam sob esse regime de capitania hereditária. Outro detalhe relevante é que nessas capitanias hereditárias se plantavam mudas de cana-de-açúcar. Quer dizer, o primeiro ciclo econômico do Brasil, organizadamente, é o ciclo do açúcar, certo? Esse ciclo do açúcar é influenciado justamente por esses açorianos que vieram dessa região dos Açores ali, dessas ilhas próximas a Portugal. Eles vêm para o Brasil e vão plantar suas mudas de açúcar. Alguns historiadores apontam que houve um ciclo antes do ciclo do açúcar, que foi o ciclo do pau-brasil, mas não foi bem um ciclo, certo? Foi uma exploração quase que assistemática. Mas vejam bem, o primeiro ciclo econômico do Brasil é o ciclo do açúcar, de exploração do açúcar, muito influenciado por essa cultura que já era plantada, né, nessas ilhas que eu falei para vocês. E aí tentaram implantar esses sistemas de capitanias hereditárias no Brasil. Aí você vai perguntar, por quê? A resposta é assim. O que acontece? O Brasil é muito grande. Você olha para o Brasil, ele tem uma dimensão continental. Quando você olha para o Brasil do Norte e para o Brasil do Sul, você se dá conta que não tem nada a ver. Parece que é dois países diferentes totalmente, entendeu? Quando você olha para o Rio Grande do Sul e olha para o Pará, você parece que está vendo duas cores totalmente diferentes. E de fato são duas cores totalmente diferentes, entendeu? E aí você olha assim e fala, cara, realmente o Brasil é muito extenso. Como é que Portugal ia fazer para governar isso tudo? Portugal tinha dinheiro para manter domínio sobre isso tudo? Não. E aí Portugal se deu conta, bom, diante disso, eu vou fazer o quê? Eu vou passar o ônus da colonização do Brasil para particulares portugueses. Eu vou dar as terras para alguém, as terras pertencem sendo do rei, só que ele vai disponibilizar o usufruto da terra para particulares, para pessoas de Portugal. E aí, essa pessoa vai receber o título, né, de capitão donatário, vai receber duas cartas, que é a carta foral e a carta... Tem um slide sobre isso que eu vou aprofundar com vocês. Eu acho que é uma carta de direitos e uma carta foral. E aí, nessas cartas, vai estar descrito ali os direitos e deveres dele, certo? E aí, basicamente, ele tem amplos poderes. Ele só não pode vender a terra, porque a terra não é dele, a terra é de Portugal, é do rei, certo? Mas ele tá lá, ele pode repartir essas marias e tal, aquela coisa.
Vejam bem, muitas provas, elas cobram o seguinte sobre esse cenário aqui que eu estou apresentando para vocês. Sabe, uma das consequências dessas capitanias hereditárias, ou seja, dessas grandes faixas de terra dadas a uma única família, sabe o que isso gerou no Brasil? Gerou o seguinte fato: o Brasil é um dos países em que mais há concentração de terra no mundo, certo? Tem terra, por exemplo, aqui no Maranhão do Sul, que a gente olha e não tem fim, hein, cara. E é um plantio de soja enorme. E ninguém sabe de quem é o dono da terra. Tu olha assim e fala, realmente. Quando você passa por Colinas, já é um pouco próximo de Balsas, né? Colinas é a terra do atual governador Brandão do Maranhão, né? Para vocês terem noção, em Colinas tem uma pista de pouso para esse cara visitar a cidade dele na hora que ele bem entender. Aí quem traz ele? O CTA, que pertence, né, ao Sistema de Segurança Pública. Quer dizer, são coisas que você olha assim e fala, rapaz, como é que essa terra foi parar na mão desses caras? Será que eles compraram mesmo? Entendeu? E grande parte das terras no Brasil não foram compradas, foram legadas a pessoas, e isso foi passando de família em família, certo? Isso gerou um problema gravíssimo no Brasil. Esse problema é qual? A alta concentração de terra. E qual seria a possível solução para essa alta concentração de terra? Para esses grandes latifúndios que existem no Brasil. E o problema do latifúndio não é nem um latifúndio produtivo, não. Por exemplo, aqui no sul do Maranhão tem vários latifúndios que produzem muita coisa, soja, milho, uma porrada de coisa, feijão. Isso aí é extremamente positivo. O grande problema do latifúndio, que são essas grandes extensões de terra, são os latifúndios improdutivos, certo? Que ninguém sabe a quem pertence, a pessoa nunca utilizou para nada e continua pertencendo a alguém, certo? E aí, nesse caso, alguns movimentos sociais surgiram no Brasil com essa proposta de fazer reforma agrária. Quer dizer, dividir a terra entre pequenos produtores para eles produzirem alimentos. Só que, como vocês sabem que nós vivemos num país subdesenvolvido e extremamente corrupto, esses movimentos sociais acabam sendo desvirtuados para finalidades pessoais extremamente escusas, certo? Mas isso aí eu comento depois com vocês. Vamos voltar aqui para as capitanias hereditárias. A criação dessas capitanias, sim, justamente, o MST é um movimento brasileiro aí ligado a partidos políticos. Não era para ser assim, né? Em algumas regiões do mundo, os movimentos sem terra de reforma agrária não estavam ligados a partidos. Eram simplesmente camponeses armados, né, para fazer a reforma agrária, certo? Enfim, vejam bem, nesse cenário aqui de capitanias hereditárias, o que acontece? Portugal queria se livrar do ônus, ou seja, Portugal não queria pagar a conta, não queria gastar dos seus próprios cofres públicos o ônus de colonizar o Brasil por inteiro. E aí foi dando as capitanias para capitães donatários, certo? Só que esse sistema não vai funcionar no Brasil. E aí você vai perguntar, qual foi o motivo, professor? Simples, a extrema descentralização, o território extremo, grande, e aí havia uma dificuldade enorme de comunicação entre Portugal e os capitães donatários, então era meio que uma terra sem lei, sem rei, sem nada, entendeu? E aí quem vinha para cá corria um sério risco, na verdade, era de empobrecer, de morrer, entendeu? Sobretudo porque havia várias tribos de índios, né, de nativos, que comiam gente mesmo como se fosse frango frito, certo? E aí vamos lá. Nesse slide aqui é uma divisão sistemática para vocês entenderem o que é pré-colonização e o que é colonização. Vejam bem, a pré-colonização é um momento em que há europeus que estão navegando aqui pelo território do Maranhão e estão fazendo contatos esparsos. São portugueses, são espanhóis, são franceses. Isso tudo entre os anos de 1500 a 1612, certo? Lembrem vocês, em 1612, os franceses invadem de forma organizada o Maranhão. Mas antes disso, já havia franceses comercializando no território litorâneo maranhense, do atual Maranhão, né? E aí a pré-colonização é esse momento de contatos esparsos, exploração econômica, a sistemática, quer dizer, ninguém organizou uma economia exploratória no Maranhão. Era uma economia simplesmente assistemática, quer dizer, o cara vinha, pegava uma quantidade de carga de pau-brasil, levava para a Europa, comercializava. Pronto, acabou aí.
Isso é o que a gente chama de exploração assistemática. E aí, o que vai acontecer? Portugal, entre 1500 e 1612, vai tentar colonizar o Maranhão. Os capitães donatários tentaram chegar no Maranhão. Só que o que acontece? Nesse século, de 1500 até 1612, o que vai acontecer? Todos os capitães donatários que deveriam chegar no Maranhão não chegaram. Todos eles vão naufragar. Os primeiros vão naufragar ali na Ilha de Trindade, que alguns dizem que é Humberto de Campos, né? Mas não se tem uma certeza acerca dessa localização específica. Os segundos capitães donatários vão naufragar ali na região do Atins, que é próximo de Barreirinhas, certo? Que é um destino turístico maranhense caríssimo e que muitos franceses visitam lá para praticar surf, né? Umas coisas assim, né? E aí o que vai acontecer? O naufrágio dos capitães donatários vai fazer os franceses piratas perceberem o seguinte: rapaz, o Maranhão está desabitado, os portugueses esqueceram o território do Maranhão. E aí, por isso, os franceses vão invadir o Maranhão em 1612, certo? Aí, outro detalhe para vocês: o Maranhão ele recebeu duas grandes faixas de terra. Então, a capitania do Maranhão são duas grandes faixas de terra, uma faixa 1 e uma faixa 2. Ela foi legada inicialmente a alguns indivíduos. Vou citar o nome para vocês, mas eu sei que tem aqui no slide. Está até aqui no próximo slide. Ó. É João de Barros, vou botar aqui para vocês, ó, João de Barros, Antônio Cardoso de Barros, que é irmão dele, o Fernão Álvares de Andrade, e tem um outro, que é o Aires da Cunha. O que vai acontecer? Esses caras vão naufragar, certo? E aí, inclusive, os relatos desse João de Barros, que era historiador, inclusive, ele simplesmente relata, sabe o quê? Que ele empobreceu. Ele era rico. Tentando conquistar o Maranhão, ele empobreceu, porque os navios dele naufragou, certo? Isso fez os portugueses desistirem de tentar colonizar o Maranhão, ok? Aí, ó, nessa pré-colonização aqui, há essa característica do escambo, que é uma espécie de economia não monetária, né? O cara comercializa sem a utilização de moedas, e aí ele troca espelho por pau-brasil por bugiganga, pedaço de ferro, colares, enfim. Aí o que acontece? Falei para vocês sobre esse indivíduo aqui, né? Vicente Pinzon, que era um espanhol. Eles não conquistaram o Brasil nem o Maranhão, porque a rota que eles estavam interessados era a rota do metalismo no Peru. Para vocês terem noção, cara, alguns países da América Espanhola foram extremamente ricos. Quando a Espanha desembarca no Peru, na Bolívia, é, em outras regiões ali da América Espanhola, porra, os índios de lá eram totalmente diferentes dos índios do Brasil. Para vocês terem noção, os Incas, os Maias, os Astecas eram sociedades tão bem organizadas que eles já dominavam, inclusive, os metais, ouro, prata, bronze, eles já sabiam mexer, entendeu? Enquanto várias tribos indígenas do Brasil eram simplesmente nômades, viviam igual bicho mesmo no mato. Quando os espanhóis chegam na América Espanhola, o que acontece? Eles vão ver uma sociedade indígena extremamente organizada, cara. Tanto é que vários indígenas usavam colares de ouro, para vocês terem noção. E aí, os espanhóis chegaram em busca de ouro e constataram que havia muito ouro no Peru. Qual foi o resultado disso? Foi simplesmente um massacre das tribos indígenas dessas regiões. Peru, Bolívia, são regiões que grande parte das tribos indígenas foram dizimadas. Dizimadas de um jeito sinistro, não foi uma coisa simples, não. Foi matança organizada. Às vezes a gente fala do nazismo, mas a gente não se dá conta que aqui, dentro da nossa sociedade, houve a morte de muito mais indígenas do que judeus, viu, na Europa. É porque a gente costuma sempre sentir mais remorso com o mais recente, né? Mas a história do Brasil ela é extremamente recente com relação a esse genocídio do povo indígena. E aí vamos para frente. Aí a colonização. Pois bem, a colonização do Maranhão é uma colonização portuguesa. Quando é que ela vai começar? Depois da expulsão dos franceses. Falei para vocês que os franceses vão invadir o Maranhão em 1612 e eles vão permanecer no Maranhão até 1615, sendo expulsos, né, após a Batalha de Guaxenduba. Depois dessa Batalha de Guaxenduba, o domínio do Maranhão vai passar para os portugueses. Aí, bem aqui no texto, está escrito luso-espanhol. Aí alguém vai dizer, professor, como assim? Não é só o português? Não. Nesse momento da história,
nós estamos no momento conhecido como União Ibérica, que é um momento em que o rei da Espanha é rei de Portugal também. Essa confusão não é de agora, é uma coisa que era muito comum acontecer, união real, que é tipo assim, pô, um parente teu, ele é português, ele casou com uma espanhola, então quer dizer, os tronos meio que estão unidos ali, certo? E é o que que vai acontecer? Houve uma crise de sucessão em Portugal. Dom Sebastião vai lutar no Oriente Médio, morre, ninguém acha mais o corpo dele, ele não voltou, e aí ele tinha que ser substituído por um herdeiro masculino, e ele não tinha esse filho. E aí vai gerando essa crise e tal, aí vai gerar ali um momento chamado Tratado de Tomar, que as cortes vão se reunir, né, na Espanha, e vão decidir, ó, bota esse rei aqui, que é o rei da Espanha, tal, e ele vai dizer que ele não vai se meter nos negócios de Portugal, e assim foi, né? Só que o que aconteceu? Chegou um momento que ele rompeu com esse pacto, né? De não se meter nos negócios de Portugal. E aí isso gerou a questão ali da invasão holandesa, mas isso a gente vai conversar mais para frente. Falamos já sobre isso aqui, né? Os capitães donatários. Isso aqui é um novo, basicamente é um esquema que eu montei há muito tempo para explicar, né? Sobre os capitães donatários, ó. Esses aqui são os primeiros: João de Barros, Antônio de Barros, Fernão Álvares de Andrade e Aires da Cunha. Aí eles vão naufragar nesse povoamento aqui de Nazaré, próximo do Boqueirão. Aí o segundo é esse aqui, ó, Luz de Melo e Silva, naufragou no Atins, como eu falei para vocês. Aí a terceira expedição, em 1555, também vai naufragar, certo? Inclusive, teve uma quarta expedição que não foi nem por mar, foi por terra, que foi um padre querendo vir do Ceará, salvo engano, foi da Bahia, vindo a pé com vários índios, né, e escravos. E aí, no meio do caminho, eles foram todos mortos por uma tribo indígena selvagem, certo? Foram literalmente comidos, né? Vamos para frente. Aí aqui eu trago um questionamento que está no presente no livro do João Botelho, que ele questiona o seguinte: cara, por que será que a colonização portuguesa fracassou no início, na história do Maranhão? Aí a resposta é a seguinte: primeiro, o comércio asiático das especiarias era muito mais lucrativo. Quando os portugueses olhavam para o Maranhão, o que que eles enxergavam? Ah, só tem pau-brasil, só tem drogas do sertão. Pô, as especiarias são muito mais lucrativas, certo? Os temperos da Ásia são muito mais lucrativos no comércio europeu. Então eles iriam se dedicar a priori ao quê? Ao comércio asiático das especiarias, certo? Só quando esse comércio exauriu que eles começaram a dar atenção às riquezas, né, do Brasil, especificamente o Maranhão. E aí o que que acontece? Ó, o comércio asiático das especiarias e as áreas auríferas da América Espanhola. Isso era o que eles estavam dando atenção nesse primeiro momento. E aí, ó, nos escassos contatos com o Maranhão, os europeus exploraram de forma assistemática riquezas locais, principalmente drogas do sertão e madeira. No que tange ao contato dos europeus com o silvícola é o índio, certo? Aí, ó, quase sempre a relação foi de violência. Os conquistadores nunca respeitaram a cultura dos aborígenes, habitantes da região. Para vocês terem noção, o Maranhão tem uma parte do Maranhão que é extremamente indígena ainda. Recente eu estava viajando, saí de Balsas no meu carro, né? E fui para Santa Inês. Beleza. No meio do caminho, eu passei por uma cidade chamada Arame. Se vocês já passaram por essa cidade, vocês vão saber do que eu estou falando. A Arame é uma sociedade indígena dentro do Maranhão, cara. É uma cidade que tem várias tribos indígenas que você olha de longe, passando de carro, você vê que é uma sociedade extremamente rústica e simples ainda, em cultura material. Há algumas casas de alvenaria, mas grande parte das casas é o quê? É madeira, como é o nome? Esqueci o nome. De taipa, né? Taipa, mas tem outro tipo, de barro, vi muita casa de barro. Estamos de E pau a aí, pique. isso, pau a pique. Meus amigos, eu vi gente andando, indígenas, saindo de uma cidade a pé e indo para outra cidade, tipo, a 100 quilômetros, a pé, entendeu? Coisa mesmo que tu olha e fala, pá, que diabo é isso aí mesmo? Será que esses caras não tem uma moto, não tem um carro, não tem uma bicicleta mesmo? Entendeu? E aí tu vê que, por mais que um pouco dessa sociedade tenha mudado, né? Tenha aderido a essas novas tecnologias,
grande parte expressiva dessa sociedade maranhense indígena permanece ainda quase que daquele jeito, assim, quase que pura, entendeu? Tem tribo indígena no Maranhão que não fala nem português ainda, para vocês terem noção, certo? E isso são em cidades próximas da gente. Por exemplo, Barra do Corda, tem índio lá que não fala português ainda, entendeu? Arame também, certo? Isso aí vocês vão descobrindo com o tempo. Quando vocês entrarem no concurso de vocês, vão mandar vocês para alguma cidade aí nos rincões do Maranhão. Aí vocês vão começar a descobrir realidades que vocês nem imaginavam que existiam. Aí vocês vão aprender como é que a vida é, né? Aí vamos para frente. Ó, sobre os aborígenes do Maranhão. Quando eu falo de aborígenes, eu falo de índios, certo? E aí vejam bem, ó, cultura e economia assentada na caça, na pesca, isso aí todos vocês já sabem, né? Cerâmica, horticultura, certo? Quando fala horticultura, é cultivo de hortaliças, viu? Para quem não sabe, aí eu também tenho uma formação que é técnico em agropecuária, então eu sei muito bem sobre plantio, colheita, sei muita coisa sobre isso. E aí vamos para frente, ó, os índios, os nativos, aborígenes, silvícolas, povos originários, como vocês quiserem chamar, eles tinham uma divisão sexual e etária do trabalho. O que que isso significa? Significa que homens e mulheres realizam tarefas diferentes, e isso é natural nas sociedades mais tradicionais. É somente na nossa sociedade contemporânea que as mulheres e os homens querem exercer funções e dizer assim, não, as mulheres podem fazer a mesma coisa. Mas a gente percebe que grande parte das profissões tem uma tendência a ter mais homens, determinadas profissões têm uma tendência a ter mais mulheres, certo? Embora todos possam fazer a mesma coisa, mas existe uma tendência para o qual o rio vai correr, entendeu? E aí, nas sociedades indígenas, isso é muito claro. Mulheres e homens realizam tarefas diferentes. E a questão etária, né? Quando você falar a palavra etária, está fazendo uma referência à idade. Quer dizer, conforme a sua idade, você vai realizar também trabalhos diferentes. E aí, ó, não vai ter classes sociais entre as tribos nativas, simples. Por que, professor, não vai ter classe social? Porque não existe capitalismo lá, certo? E aí, a célula social é a família, e aí eles vão viver em aldeias com malocas, só que isso aqui não é a regra, certo? Porque havia várias tribos nativas no Maranhão que viviam nômades, viviam migrando de lugar em lugar como bicho mesmo. Isso aí não é racismo, não é etnocentrismo, não tem nada a ver, não. Pesquisem. Grande parte das tribos nativas do Brasil eram, não eram sedentárias, elas viviam se mobilizando, entendeu? Mudando de local e tinham costumes extremamente rústicos, certo? Tipo, Aí nômade, vamos né? lá. Oi? Nômade, né? Nômades, isso. Cito para vocês uma tribo, pesquisem, os aimorés. Os aimorés eram considerados bichos selvagens. O relato é que eles pareciam macacos gigantes que corriam, devoravam gente por prazer mesmo, entendeu? Em contrapartida, tinha os tupinambás, que já eram sedentários, né? Praticavam agricultura e tal. Eles se sedentarizaram, fizeram esse processo de sedentarização para habitar próximo dos rios. É natural. Todas as sociedades nascem e se formam próximo de rios, né? Isso é normal. E aí o que que acontece? Os tupinambás, por exemplo, praticavam antropofagia ritual, que é o quê? Você come alguém, só que não é qualquer pessoa, você come um guerreiro que você capturou e tem uma filosofia por trás, que é uma cosmogonia de que você come o guerreiro para adquirir as forças dele. Agora, por exemplo, os aimorés, Se eu não me eles engano, não. parece que eles, mais ou menos em Lombroso, parece que eles comiam cérebro, né? Para ganhar Oi, não alguns. entendi. Parece que eles comiam o cérebro do guerreiro que perdia Era o para coração, poder né? ganhar aquela força. Eles comiam, na verdade, o corpo todo. Inclusive, um detalhe para ti é que a palavra mingau, ela é originária justamente disso. Mingau era uma sopa de vísceras feita com o corpo do guerreiro capturado. Quem fazia isso? Os tupinambás. Adivinha onde tinha muito tupinambá? No Maranhão, viu? E aí o que que acontece? Isso foi um costume que os europeus chegaram aqui, olharam e falaram: pá, que diabo é isso, só? Esses caras estão comendo gente mesmo. Isso é sério, entendeu? E aí vejam só. O que eu ia dizer para vocês é que existe uma diferença entre antropofagia ritual e simplesmente antropofagia. Os aimorés comiam gente, era por prazer mesmo, eles eram canibais, na verdade. E aí,
havia as tribos tupinambás que praticavam antropofagia ritual, que era uma coisa quase que religiosa, entendeu? Fazia parte do imaginário simbólico, religioso, cultural das tribos aí em questão, né? Então, nem tudo é como parece. Quando a gente fala índio, ele é índio. É como se a gente botasse tudo dentro de uma sacola como se fosse igual. Mas não é bem assim, certo? Para vocês terem noção, no Brasil existem hoje, atualmente, em torno de 200 línguas faladas aí pelo Brasil. Grande parte dessas línguas são indígenas. E no Maranhão tem várias línguas indígenas diferentes, certo? E aí quer dizer, mas a gente só sabe falar português. Por que será? E aí isso tem a ver com o quê? Com o processo de dominação cultural, aculturação linguística, etnocentrismo, enfim, por aí vai. Aí vamos lá, no Maranhão, essas tribos de índios vão ser divididas grosseiramente pelo invasor português entre tribos tupis e tribos tapuias. Isso aqui quem criou não foram os próprios índios, não. Quem criou foram os portugueses que chegaram de fora e começaram a classificá-los dessa maneira. Na visão deles, os tupis eram os índios mais dóceis, mais amáveis, mais sociáveis, né? E habitavam no litoral. São as tribos que vão ter um contato mais imediato e aproximado com o invasor. Em contrapartida, as tribos tapuias são de índios do interior. São índios que estão mais recuados e que vão resistir militarmente à invasão dos portugueses, certo? Aí vamos para frente. Outras características aqui interessantes, ó. Politeísmo. Politeísmo é o quê? Tem vários deuses, simples. Poligamia, tem várias mulheres. Homossexualismo era normal nas tribos indígenas, certo? E eles viviam em estado de guerra. Comumente, quando a gente é criança, a gente costuma acreditar que as tribos nativas, né, dos índios viviam em paz, em harmonia com a natureza. Isso não é verdade, não. Pelo contrário, os caras viviam em guerra. Quando os portugueses chegaram aqui e os franceses, eles se deram conta que já havia uma guerra acontecendo entre as tribos nativas, né? O que eles fizeram? Se aproveitaram desse conflito para exterminar mais ainda os índios, entenderam? Aí vamos para frente. Ó, aqui eu trago para vocês uma divisão entre Tupi e Tapuia, né? A principal divisão começa aqui na questão linguística, porque as tribos tupis estão dentro do tronco linguístico tupi-guarani, em contrapartida, as tribos tapuias estão dentro do tronco linguístico macro-G. Aí a principal língua desse tronco linguístico tupi-guarani é a língua tupi, e a principal língua do tronco linguístico macro-G é a língua G, certo? Aí isso aqui para vocês são detalhes que não vão cair em prova, não. Não vou mentir para vocês. Isso aqui eu coloquei mais por virtuosismo, né? Só para adicionar esses materiais. Ó, trouxe para vocês aqui um censo realizado pelo IBGE aqui no Maranhão, para vocês terem noção. A maior parte das tribos que sobreviveram, que tem mais gente viva ainda, são a tribo aqui, ó, Tenete Rara, Tupi-Guarani. Ou seja, as tribos tupis que tiveram um relacionamento um pouquinho melhor com os portugueses conseguiram ali se safar um pouco, né? Tiveram um jogo de cintura maior, foram as tribos tupis, né? Se vocês forem observar, as tribos tupis aqui, ó, tem mais gente viva do que as tribos macro-G, ó. Timbira, Crenier, 170 pessoas no total. Aí, ó, macro-G, Gavião Pucubié, 745 pessoas. Aí Canela, e eu tive um relacionamento aproximado com essas tribos Canela lá de Barra do Corda, na época do ensino médio, porque eu estudei no IFMA, e na época teve um programa, né, de inserir esses indígenas, né, no IFMA, para estudarem. E aí, chegando lá, os indígenas tiveram um choque cultural muito grande, e a gente também, porque os caras não falam português, entendeu? Como é que eles vão estudar no Brasil se eles não falam português? E aqui os livros didáticos todos são escritos em português. Aí criou essa confusão, né? Resultado, a maioria deles desistiu. Natural, né? Não tinha como não desistir, né? Poucos sobreviveram nessa história aí, viu? Poucos continuaram estudando. Isso aqui é uma curiosidade que eu trouxe para vocês, né? E aí o Zay Moraes está aqui como exceção. Vou falar rapidamente para vocês. Vejam bem, no ano de 1757, nós estávamos dentro de um período que nós chamamos de pombalianismo, né? É o período pombalino. O período pombalino é um momento que no Brasil vai acontecer uma mudança legal drástica. Por quê? Pombal vai trazer muito escravo africano para o Brasil e vai falar, ó, com os índios, ninguém vai mexer mais.
Vou dar liberdade irrestrita para os índios, com uma exceção, os aimorés. Por quê? Por que, professor, os aimorés ficaram com uma exceção? É porque, na visão de todo mundo, os aimorés tinham que morrer, tinham que ser dizimados. E isso aconteceu, certo? Os aimorés foram dizimados por quê? Porque eram tribos selvagens mesmo, selvagem, parecia bicho. E aí todo mundo tinha medo. Então, na cabeça do português, era preciso acabar com essa tribo. E foi isso que aconteceu. Mas, durante esse período pombalino, Pombal deu a liberdade irrestrita para os índios, certo? Aí vamos para frente. Sobre essa conquista das tribos indígenas no Maranhão e no Brasil, né? O que vai acontecer? Falei para vocês que as tribos nativas vão ser quase que dizimadas, né? Isso aconteceu de várias formas. As formas vão começar da seguinte maneira: vejam só, expedições armadas para punir tribos supostamente hostis. Aí vai haver as tropas de resgate, que é para recapturar índios que fugiram, sabe do que? Da escravidão. Olha, um detalhe: grande parte dessas tropas de resgate não é feita por brancos, não, é por negros e pardos, certo? Que queriam ganhar privilégios no período da escravidão e aí ficavam transitando entre a Casa Branca e a senzala, né? E aí, para ter ali um pouco de folga, um pouco de privilégio, ele atuava do lado do senhor para capturar escravos para o senhor, certo? E aí vamos para frente, ó, descimentos dirigidos. Descimentos dirigidos também é chamado de aldeamento. É um movimento que os missionários da Igreja Católica faziam para trazer tribos inteiras para próximo das cidades para começar a evangelizar, catequizar, ensinar o cara a se tornar, em tese, civilizado, certo? Aí vai haver o sistema de guerra justa. Esse sistema de guerra justa, ele é interessante. No mundo, a gente verifica que houve várias vezes esse sistema de guerra justa, que é o seguinte: tu faz uma alegação de que a tribo indígena é bárbara, é antropofágica, é poligâmica, é idólatra, e por isso deve ser exterminada para purificação, né? Cara, esse sistema de guerra justa sempre que uma sociedade quer dizimar outra, esse sistema de guerra justa é utilizado, certo? Quando você olha o conflito atual entre Israel e Palestina, você vê um sistema de guerra justa. Quando você analisa o nazismo na Europa, você fala assim, rapaz, isso aqui é um sistema de guerra justa. Tu torna o judeu um inimigo do Estado, começa a matar essa etnia, começa a roubar os bens dessa etnia, e com o pretexto de que, não, a gente vai civilizar agora essa sociedade aqui, vamos purificar essa sociedade. Porque esses aí que nós estamos matando são bárbaros, entenderam? Essa é a ideia da guerra justa. Aí, no próximo inciso, nós estamos falando sobre aculturação. O que seria essa aculturação? Aculturação é quando você é obrigado a aderir à cultura do outro. E o que acontece nesses anos iniciais da colonização? É uma aculturação, entre aspas, civilizatória. O cara te impõe a civilização que ele acha que é civilização, certo? E aí vai haver essa obrigação de ser civilizado e ser cristão, religioso, né? E aí vai haver também a guerra bacteriológica. Isso aqui é uma das coisas mais sérias que a gente vê, né? A gente se choca com o nazismo, mas quando a gente estuda a história do Maranhão, a gente se dá conta de um governador chamado Bento Maciel Parente. Pesquisem o nome desse indivíduo. Vou até digitar para vocês aqui, ó. Vou digitar. Bento Maciel Parente. Para quem não sabe, Bento Maciel Parente simplesmente mandou foi entregar presentes com roupas, brindes, tudo contaminado de varíola para entregar para várias tribos indígenas aqui no Maranhão. Aí você vai me perguntar assim, professor, por que ele fez isso? Para exterminar as tribos indígenas, cara, para tomar as terras dos índios, entendeu? E isso é um processo que até hoje acontece, certo? Aí quando você olha o nazismo, você fala assim, pô, estavam matando os judeus na câmara de gás. Eu acho que morrer na câmara de gás é até bastante civilizado, porque você morre sem sentir nada, sem sentir dor, né? Agora, você morrer contaminado de varíola simplesmente deve ser extremamente doloroso. Sabe por quê? Você não tem anticorpos, né? Você não está preparado para essas bactérias e vírus que você vai receber no seu corpo. Você não vai sobreviver e não tem vacina, não tem remédio. O que resta para esse cara que se contaminou, esse índio que se contaminou? Só resta ele morrer, entendeu?
E aí, isso foi a guerra bacteriológica. Aí vamos para frente, extermínio, escravidão, discriminação. Normal, todo mundo aqui nessa aula com certeza sabe do que se trata isso. E aí vejam bem, significa dizer que nesse primeiro momento, Portugal construiu uma coisa que nós chamamos de império da cruz e da espada. Quer dizer, a cruz vai representar o quê? O poder religioso. E a espada vai representar o quê? O poder militar. Para quem não sabe, a população do Maranhão, nos seus primeiros 100 anos, em sua grande parte, era de militares e a outra parte era de religiosos. Ninguém queria vir para o Maranhão. A população do Maranhão era só de militares e religiosos, basicamente, nos primeiros 100 anos. A população do Maranhão cresceu de forma extremamente lenta, porque o Maranhão não era atrativo para ninguém, certo? A começar por aí. E aí o que, que acontece? Esse império da cruz e da espada vai se alicerçar porque depois da Batalha de Guaxenduba, os militares portugueses e espanhóis que vieram para lutar para defender o território vão expulsar os franceses e esses militares já vão ficar no território para defender o território de outras invasões, né? E aí quem vai vir junto? Os religiosos, para celebrar a missa, né? E garantir ali um certo conforto espiritual, né, para os militares que estavam aqui, certo? Aí vamos lá. Isso aqui já é a aula 2, né? A gente ainda tem mais ou menos aí 14 minutos. Acho que dá para aprofundar bastante ainda. Vamos lá. Ó, vamos falar rapidamente sobre a negação do Tratado de Tordesilhas. Quando eu falo de negação, eu quero dizer que o Tratado de Tordesilhas deu o território para Portugal e Espanha e os outros países da Europa ficaram, como eu posso dizer, numa expressão chula, lambendo os beiços, né? E aí, o que que acontece? A França vai se revoltar contra esse tratado, certo? Porque a França não reconhecia a legitimidade do Tratado de Tordesilhas. Aí tem essa célebre frase aqui, ó, do Francisco I, que é essa daqui, ó. Gostaria de saber em qual cartório da Europa foi assinado o Testamento de Adão, que deixava como herança aos portugueses e espanhóis as terras do Novo Mundo. Traduzindo, ele está questionando o seguinte, rapaz, Adão deixou algum testamento para dividir o Novo Mundo entre Portugal e Espanha? Rapaz, Não. Thiago, tu me lembrou, sabe de quem? De João Botelho. Pois é. Eu assisti a aula dele, eu lembro agora até ele falando até isso aí. E ele perguntou, né, questionou, cadê o testamento de Adão? Pois é. João Botelho foi meu professor, O conheci meu ele também, na isso. minha época de IFMA, né? Infelizmente ele faleceu durante ali a pandemia, só que ele não morreu de Covid, não, ele morreu foi de coração, eu acho. Infelizmente, né? Infelizmente, mas era um cara muito inteligente. Inclusive, foi vereador aí da cidade de São Luís. E aí, o que que acontece? Os franceses e o rei, o monarca Francisco I, negavam o Tratado de Tordesilhas e vão falar o seguinte, rapaz, a gente não concorda com esse tratado, não. O que que a gente vai fazer? Vai negar esse tratado. Na prática, o que eles iriam fazer negando? Eles iriam invadir o país, entendeu? A América, iriam invadir onde eles pudessem, porque eles não concordavam com essa divisão do Novo Mundo, só entre eles lá, só entre a panelinha, né? A panelinha de Portugal e Espanha. E aí vejam bem, por exemplo, os franceses vão invadir, não foi só o Maranhão, não, os franceses invadiram várias regiões na América. Ó, Canadá, inclusive no Canadá se fala francês ainda hoje. Aí, ó, Montreal, Quebec. Aí vão invadir os franceses na América do Norte, nos Estados Unidos, na Louisiana, no Mississippi, certo? Que é uma das regiões mais racistas do sul dos Estados Unidos. Aí na América Central, os franceses vão invadir o Caribe, essas ilhas aqui, ó, Martinica, Guadalupe, Tobago, São Domingos. Para quem não sabe, os franceses também fundaram uma colônia ali no Haiti, que é um dos países mais problemáticos da América Central, certo? Que é um país que vive em guerra. A maioria dos presidentes do Haiti foram assassinados pela própria população, entendeu? É um país que sempre esteve em desordem. Aí, na América do Sul, os franceses vão invadir a Guiana Francesa e vão invadir o Brasil em dois locais. No Rio de Janeiro, que foi a primeira invasão francesa, e a segunda vai ser no Maranhão, certo? Aí, ó, esse texto aqui ele é interessantíssimo, porque ele vai trazer à tona o seguinte, é uma coisa que eu já tinha falado para vocês, ó. Desde 1504, se tem notícias de comerciantes franceses traficando pau-brasil ao longo da costa brasileira. Meus amigos,
esse texto está. Saibam ler o texto, saibam ler o que está escrito e entender o que está escrito. O que está escrito aqui é que a partir de 1504 tem documento escrito falando de franceses na costa litorânea brasileira, do Maranhão, por exemplo. Mas sabe o que significa? Trocando em miúdos, significa que muito antes dessa data aqui, já havia franceses navegando aqui, certo? Aí vamos para frente. Aí aqui eu faço uma divisão didática para vocês entenderem o que é a França Antártica e o que é a França Equinocial. E isso aqui é fundamental. Isso aqui foi uma das questões da prova de 2017 da polícia para o cargo de soldado. E que, inclusive, foi uma prova que eu passei. Foi a primeira prova que eu passei para soldado da Polícia Militar do Maranhão. E aí, vejam bem, a França Antártica, que foi a primeira invasão francesa no Brasil, ela vai acontecer no Rio de Janeiro. Ela é motivada por uma briga religiosa que estava acontecendo lá na França, entre católicos e protestantes, ou seja, católicos e huguenotes, que era como os protestantes eram chamados, né? E aí esses militares aqui, ó, Nicolau Duran, Villaignon e Gaspard Coligny, vão invadir o Rio de Janeiro e vão ocupar territórios litorâneos, como a Baía de Guanabara, Laje, Uruçu-Mirim, Ilhas de Sergipe, Paranapuã. Salvo engano, aquelas ilhas ali, rapaz, como é o nome, que tem um mar bastante azul, Angra dos Reis, entendeu? Essas regiões todas eram as regiões ali, tipo um arquipélago. E aí os franceses vão estar presentes no Rio de Janeiro, nessas ilhas que estavam abandonadas pelos portugueses. E aí os franceses vão ter relações amistosas, né, com os índios tamoios e tupinambás, que vão se aliar com os franceses para lutar contra os portugueses. Isso é uma característica que eu falei para vocês. O invasor, ele vai perceber que já existe ali um conflito e ele vai tomar um lado. E os indígenas se aproveitaram também disso, porque os franceses trouxeram armas de fogo para o Novo Mundo. E os indígenas nunca tinham visto isso e começaram a entender o seguinte: bom, eu vou me aliar com o francês para ele me ajudar a derrotar a minha tribo rival, certo? Aí o que acontece? Os franceses vão ser expulsos, né, da França Antártica por um militar chamado Estácio de Sá, certo? Que inclusive ele é sobrinho do governador-geral do Brasil, que é o Mendes Sá, certo? Mas isso aí é detalhe chulo. E aí vejam só, agora vamos entrar na França Equinocial. França Equinocial é no Maranhão, já vai acontecer em outro século. Ó, no Rio de Janeiro é no século XVI, no Maranhão é no século XVII. Essa é a primeira diferença que vocês precisam notar. Aí tem a diferença de local, né? Rio de Janeiro e Maranhão. Aí no Maranhão, a expedição francesa vai ser comandada por esse indivíduo aqui, ó, Daniel de Latouche, senhor de La Ravardieres. E aí eles vão ser expulsos pelos portugueses, Jerônimo de Albuquerque, que inclusive tem uma avenida em São Luís famosíssima com o nome desse cara, e também tem uma avenida com o nome Alexandre de Moura, certo? E aí, ó, os franceses construíram o Forte São Luís em homenagem ao filho da Maria de Médici, né? Nesse momento da história aqui, quem é a rainha da França é a Maria de Médici. Aí, ó, os padres caputinos, que é uma ordem religiosa católica, vão rezar a missa de fundação da cidade de São Luís. Significa dizer que a primeira missa a ser celebrada para a fundação de São Luís foi francesa. Então é por isso que, em grande parte, a historiografia considera que São Luís é uma cidade fundada por franceses. Mas a colonização do Maranhão, ela é portuguesa, certo? E aí vamos lá, Batalha de Guaxenduba é a batalha que os franceses vão ser expulsos pelos portugueses do Maranhão. E lembrando vocês, nessa Batalha de Guaxenduba, são militares portugueses e espanhóis que vão lutar para expulsar os franceses, que vão estar lutando também do lado de indígenas, certo? Aí teve um fato interessante, que é a Jornada Milagrosa. Jornada Milagrosa é a suposta intervenção da Nossa Senhora da Vitória, né? Transformando pedra em munição. E aí, a partir dessa intervenção milagrosa, os portugueses venceram a batalha, né? E aí, depois da vitória portuguesa, os franceses vão ser expulsos. E aí, eles vão sair do Maranhão e vão habitar um território próximo do Maranhão, que é na América do Sul, que é a Guiana Francesa, que inclusive é uma região que ainda hoje é um domínio francês. E lá, vários brasileiros vão para a Guiana Francesa atrás, sabe de quê? De ouro, de prata, porque é um território riquíssimo. E aí existe ainda
campos de mineração ilegal ali, certo? Ah, isso aqui são detalhes que é só para adicionar informações, né? Mas vejam bem, o que é mais interessante daqui é o seguinte, é isso aqui, ó. São Luís tem os portos mais próximos da Europa. Quando você olha para o Brasil, você vê que São Luís é uma cidade estratégica, é uma cidade portuária. E aí, por isso, São Luís vai ter uma conexão muito grande com a Europa. São Luís vai ter mais conexão com Portugal do que com o Brasil. Não é à toa que o Maranhão não quis aderir à independência do Brasil. O Maranhão queria continuar sendo uma colônia de Portugal, porque a elite de São Luís era totalmente portuguesa. E aí eles tinham mais relações também comerciais com Portugal do que com o Brasil, certo? Isso vai gerar várias nuances futuras que eu vou comentar com vocês. Aí sobre o Forte São Luís, isso aqui eu já comentei com vocês, né? O Forte São Luís ali, ó, construído pelos franceses, ele simplesmente era um forte de pau a pique, que foi construído inclusive com a ajuda dos indígenas. Só que quando os franceses são expulsos do Maranhão, o que que vai acontecer? Os portugueses vão destruir esse forte e vão construir outro forte, que é o Forte São Felipe, que é onde está o quê? O governo do estado do Maranhão atualmente, que é o Palácio dos Leões, ali na Praça Dom Pedro. Isso aqui de Confederação dos Tamoios eu não acho interessante comentar para vocês, não vem ao caso. A Batalha de Guaxinduba, já comentei brevemente, né? Mas, ó, é uma batalha que começa em 1614 e vai terminar em 4 de novembro de 1615, que é quando os franceses vão ser expulsos completamente do Maranhão. Aí, ó, falei para vocês que os franceses lutaram do lado de tribos indígenas, bem como os portugueses lutaram também do lado de tribos indígenas. E a cidade principal desse conflito, dentro do Maranhão, foi a cidade de Icatu, certo? Aí lá em Icatu, inclusive, tem um forte chamado Forte de Santa Maria de Guaxenduba. Tem um forte francês em São José de Ibamar, que é o de Itapari. E a Batalha de Guaxinduba é a primeira no mundo em que se utilizou a luneta, ok? Jornada Milagrosa, já comentei com vocês também. Aí aqui eu trouxe algumas questões para vocês, certo? Vou deixar as questões com vocês. Vou mandar o material para Jonathan. Jonathan envia para vocês. Quem tiver dúvida, pode mandar para mim no WhatsApp sua dúvida, certo? E aí a gente vai trocando essas ideias aí, certo? Eu considero que a aula de hoje foi extremamente profícua, extremamente produtiva. Ela foi muito grande, né? Talvez cansativa para vocês aí que passaram um dia trabalhando, mas a vida é assim, né, cara? A vida é combate. Esse Não material vai desanime, estar na plataforma, senhores, já daqui a pouquinho. certo? Pronto. E aí, ó, novamente aí voltando ao que eu tava falando, não desistam, entendam que a vida é luta renhida mesmo. Se você veio do nada, você tem que sofrer e lutar muito, infelizmente, essa aqui é a realidade. E tentem se apegar às coisas que vocês acreditam, né? Não sei, Deus, a família de vocês, as ideologias que vocês têm, não sei, se apeguem a alguma coisa, que isso é fundamental para vocês chegarem em qualquer lugar que vocês quiserem chegar, certo? Então, um abraço a todos, eu vou ficar por aqui. Bons estudos, contem comigo. Eu vou elaborar uma apostila de questões comentadas para os senhores, que é um projeto que eu já tinha, ó, com minha monitoria passada aí, só que eu finalizei quando eu vim para Balsas, fiquei muito atarefado, trabalhando, fazendo muitas coisas, e aí eu não tive mais tempo para fazer isso. Mas eu vou retomar isso aí, e meus alunos aqui do Ânimos vão ter acesso a essa apostila de graça, certo? Alguém vai falar alguma coisa? Jonathan? Não, fala não. Não, né? Então, meus amigos, a gente fica por aqui, viu? Abraços a todos. Valeu, até a próxima.